Da tribuna da Câmara, o deputado Gilberto Silva criticou duramente a operação da Polícia Federal, que fez uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu pessoas próximas a ele por cartões de vacinação. O deputado lembrou que a população estava acostumada a acompanhar a Polícia Federal em operações contra crimes graves e agora vê esse tipo de operação. Cabo Gilberto Silva alertou: infelizmente, nosso país virou um estado policialesco. Infelizmente, a situação em que nos encontramos é muito grave para nossa democracia. O espetáculo que fizeram ontem para ir à casa de um ex-presidente em um inquérito ilegal e inconstitucional ao arrepio da lei, porque o presidente não tem mais foro privilegiado e foi colocado em um inquérito feito de ofício por um ministro da Suprema Corte que rasga a Constituição constantemente. O deputado apontou que até mesmo oficiais do Exército foram presos a mando de Moraes e disse: "Pra que STM? Pra que Justiça Militar? Se só quem manda hoje é a Suprema Corte brasileira, ao arrepio da lei, e os três poderes não estão mais funcionando. São fatos graves da nossa democracia que está indo embora. Já faz tempo." O grande culpado de tudo isso é o senador Rodrigo Pacheco, omisso e prevaricador, que não cumpre o artigo 52 da Constituição, que estabeleceu o sistema de freios e contrapesos. O deputado criticou ainda a parcela da Polícia Federal que se sujeita a cumprir ordens ilegais, lembrando o julgamento de Nuremberg, quando oficiais alegaram que estavam apenas cumprindo ordens. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento de pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa, de parlamentares e de cidadãos, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos, julgamentos coletivos, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Senhores parlamentares, o que estamos observando em nosso país é um momento muito grave da nossa democracia. Estávamos acostumados a observar e acompanhar a Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal do nosso país, prender marginais, prender traficantes, combater a corrupção, prender político com dinheiro na cueca, prender políticos com mala de milhões de reais. Mas, infelizmente, o nosso país virou um estado polialesco. Infelizmente, senhor presidente, a situação que se encontramos é muito grave para a nossa democracia. O espetáculo que fizeram ontem para ir na casa do presidente, do inquérito ilegal e inconstitucional ao arrepio da lei, porque o presidente não tem mais foro privilegiado e colocaram no inquérito lá atrás que foi feito em ofício pelo ministro da Suprema Corte, que rasga a Constituição constantemente, e infelizmente o governo Lula bate palma para essas ações ditatoriais em nosso Brasil. O presidente deixou claro que não tinha cartão de vacina em todo momento publicamente. Por conta disso, na casa do presidente, com um aparato jamais visto da Polícia Federal, prenderam o coronel do Exército lá na Vila Militar. Para que STM? Para que Justiça Militar? Se só quem manda hoje no Brasil é a Suprema Corte brasileira, ao arrepio da lei, e os três poderes não estão mais funcionando, senhor presidente. São fatos graves da nossa democracia que está indo embora. Já faz tempo. O grande culpado de tudo isso, senhores parlamentares, é o senhor senador Rodrigo Pacheco, omisso e prevaricador, que não cumpre o artigo 52 da Constituição, que estabeleceu o sistema de freios e contrapesos. E outrora tão gloriosa Polícia Federal, que eu quero deixar claro aqui, que é uma parte mínima dos agentes da Polícia Federal, delegados. Eu sou policial, sei como funciona, mas infelizmente uma parte mínima cumpre decisões inconstitucionais, decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes, ao arrepio da lei constantemente. Vamos lembrar um fato histórico. Quando teve o julgamento do Nuremberg, o que foi que eles falaram, senhor presidente? Estávamos apenas cumprindo ordens. Um bom dia a todos. PL do Rio de Janeiro, tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Obrigado, presidente Pompeu, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Pompeu, uma vitória da oposição essa semana, foi retirado de pauta o PL da censura. Ontem vencemos aqui, derrubamos o decreto do atual presidente, o decreto 98/23, que causava um tumulto e impedia o marco do saneamento no nosso país. E eu não vou cansar de lembrar, Flávio Dino, ministro da Justiça, 8 anos governador do Maranhão, entrega o seu estado com apenas 12% das residências com coleta de esgoto. O atual ministro Rui Costa, num embaraço com a empresa de água e saneamento de Salvador, queria trazer um problema ainda maior para o Brasil, impedindo que as pessoas tivessem acesso ao esgoto. Mas, presidente Pompeu, semana passada, o Banco do Brasil cancelou o patrocínio com agronegócio, com AgriShow. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se sentiu aí desprestigiado, ficou magoado pelo presidente Bolsonaro ter sido convidado a participar. Ligou para o secretário de comunicação do governo, o senhor Paulo Pimenta, e o senhor Paulo Pimenta ligou para a presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros, pedindo o cancelamento do agronegócio. O Banco do Brasil tem 382 mil acionistas minoritários. A linha de crédito do agronegócio com o Banco do Brasil é um dos maiores negócios e um dos maiores investimentos que o banco tem. O PT, ele causa um prejuízo a si mesmo não investindo no agronegócio. Mas não paramos por aí. A Caixa Econômica Federal, com uma decisão da Rita Serrano, eu duvido que tenha sido da Rita Serrano. Eu considero tanto a presidente do Banco do Brasil como a presidente da Caixa como, eu diria que são soldadinhos do governo, não tem voz de ação.
A Caixa cancelou seu estande na AgriShow, um estande que já havia sido contratado por R$2 milhões. Apenas em 2 dias, o Banco Santander divulga que conquistou uma linha de crédito de 2 bilhões com o setor. A Caixa Econômica, no ano de 2021, teve uma linha de crédito com agronegócio de 16 bilhões. Até maio de 2022, já tinha superado o recorde de 2021 com 18 bilhões de reais. A Caixa Econômica, ela rema hoje contra o desenvolvimento do país. O agronegócio corresponde a 25% do PIB nacional. Presidente Pompeu, o agronegócio emprega 18,9 milhões de brasileiros em pequenas e médias propriedades rurais. Eu vou repetir, a Caixa Econômica deixou de faturar 2 bilhões de reais em 2 dias na feira AgriShow em Ribeirão Preto. Enquanto isso, a Polícia Federal do Brasil passa a fiscalizar cartela de vacinação. O rombo que o governo do PT causa à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil é impressionante. E vamos lembrar que a quantidade de tributos pagos pelo agronegócio no Brasil sustenta todas as políticas públicas do nosso país: segurança, educação, saneamento básico, saúde, infraestrutura. É lamentável o que o governo do PT está fazendo. Eu gosto de lembrar sempre que Jânio Quadros, nos anos 60, visitou Mao Tse-tung na China, um dos maiores genocidas desse país. E o atual presidente está fazendo a mesma coisa visitando a China. Será que o futuro dele vai ser o mesmo? Obrigado, presidente Pompeu.